Boa noite. Sentimentos versus emoção. E aí, preparados? Olá, você está na live do Percurso da Vida. Me chamo Pablo Santana Flávia e Bortolazzo. você está na live Sentimento versus Emoções. Hoje nós vamos bater um papinho bem legal sobre quando o sentimento interfere nas emoções e vice-versa. Será que elas se conversam? Será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? E quando os sentimentos são ruins, as emoções são ruins também? Boa, Bom, boa quero dar boa noite. noite a todos que estão entrando aí Deixa eu arrumar o e vou microfone pedir aqui. para que você pegue um aviãozinho e mande para todo mundo que você conhece para ouvir sobre esse tema, né? E começa a convidar as pessoas aí, vamos chamar todo mundo, Vocês, vamos estão, avisar que estamos online. vocês nos ouvem bem aí? Digam para nós se o áudio está ok. Gente, eu tenho Porque falado hoje. tanto que a minha voz está falhando, viu? Vou pegar minha água. E aí, o pessoal tá chegando. Manda um aviãozinho para todo Clica no mundo. aviãozinho, chama aquela pessoa que seria legal bater um papo com a gente hoje. Nós vamos falar sobre sentimento versus emoções. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá sendo a semana de vocês? Ontem foi legal, segunda-feira, abertura da semana. Digita para nós aqui como é que tá sendo a semana de vocês. Vamos lá, vamos convidar todo mundo. Deixa a gente começar a mandar aqui para o pessoal. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos chamar as pessoas. Clica aí no aviãozinho, convoca geral. Hoje é a nossa segunda live da série. Nós teremos lives até final de outubro. Cada semana um tema interessante ligados a relacionamento, criação de filhos, prosperidade financeira no lar, espiritualidade, comunicação. Nós vamos falar sobre traços de caráter, vamos falar de várias coisas, dependências parentais e mais algumas surpresinhas que nós teremos para vocês aí. Oi, Mauri, boa noite. Valéria falou que já encaminhou um monte de aviãozinho. Priscila, minha sogra, Nazaré, boa noite. Boa noite. A gente sempre gosta de esperar uns minutinhos, né, gente? Sempre tem aquele pessoal que tá acabando de jantar, tá acabando de lavar louça, as mulheres, né? Então a gente sempre espera uns minutinhos aí. Mas me contem, gente, vocês estão acompanhando o nosso Instagram? O que vocês estão achando? Coloca aí, um comentário. A gente tem mudado bastante, né? E aí, o que vocês estão achando dos nossos vídeos? Algum tema para sugerir, algum tema que vocês gostariam que nós preparássemos um material que tá ardendo aí no seu coração que Ó, você a Pri queria conversar falou. com a gente? Pri e Fábio por aqui. Muito bem, amigos. Muito bem, muito bem. Sempre, né? Hum. Boa noite, Akemi, querida. Boa noite. Clica no aviãozinho e chama as pessoas aí. Luana, boa noite, Luana, seja bem-vinda. Tudo bem, Luana? Como é que você tá? A Valéria disse, tá lindo, a cada dia impactante. É, Isso aí, Val. tá amando. Tem gente que tá amando nossos Regi- conteúdos. Reginaldo e Leia, sejam Sejam bem-vindos. bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos convidando as pessoas, vamos lotar essa live hoje, porque nós vamos falar sobre sentimentos versus emoção. Ah, está ansiosa pelo tema de hoje? Ansiedade é o quê, hein? Ansiedade é excesso do que aqui? Você lembra? Maristela, boa noite. A Luana diz que está bem, que bom. Bom, gente,
Vamos lá. Primeiro eu queria que, vamos começar já? Eles vão mandando aviãozinho para convidar as pessoas. Uhum. Olha lá, ansiedade é excesso de futuro, exatamente, exatamente. Ah, que aluna Que aplicada. aluna aplicada essa, hein, Akene? Vai ganhar estrelinha no próximo encontro. Olha só, para a gente começar, diga para nós, o que vocês entendem por sentimento? Coloca aí para gente. Não existe certo e errado, tá, gente? Vocês têm que falar para a gente poder ir direcionando aqui a nossa conversa. O que vocês entendem por sentimento? Escreve aí para gente. O que é sentimento? Sentimento é o que para vocês? Sentimento é algo que você cria, colocam em você, você é capaz de gerar sentimentos do zero. E aí, escrevam, gente. O que é O que é sentimento? sentimento para vocês? Não vale dar o Google, hein? Não vale buscar no Google. É o que você entende por sentimento. E aí? Ninguém vai arriscar falar o que é Tá sentimento? digitando, calma. Ah, Tem um delay, né? é verdade, tem delay, é verdade. E aí, gente? Vamos lá. Ninguém escreveu aqui? Não. Não, acho Daqui a que pouco não. aparece aí. Olha lá. Turma A tímida. turma tá tímida. Pois é, Karen Vanessa. Vai aí. O que é sentimento? Escreve aí qualquer coisa que você acha que é. O que é sentimento? Vem de sentir. O que é? Ó, tô dando dica. Já vou dar um spoiler que sentimento tem total a ver com inteligência emocional. Então, se você busca inteligência emocional, invariavelmente passamos pelo tema sentimentos. Existem sentimentos que nos levam para frente, existem sentimentos que nos brecam. Né? A Andréia chegou, boa noite, Andréia. Enquanto o pessoal escreve aí, vamos lá. Manda aviãozinho pro povo, vamos chamar a galera. Vocês sabiam que a inteligência emocional ela tem total a ver com sentimentos, com a forma como nós sentimos as coisas, com a forma como nós decidimos sentir o que nos proporcionam. É um papo meio complexo, mas vai ficar facinho para vocês já já. Vocês vão entender já já. Por quê? Quem aqui teve um passado difícil que sofreu algum trauma na infância? Acho que todos nós. Né? E essas marcas nós carregamos durante a infância e adolescência, certo? Essas marcas, quando a gente vai para a vida adulta, elas geram sentimentos, correto, amor? Exatamente. E os sentimentos nada mais é do que uma interpretação da realidade. Gente, o papo hoje é bem profundo, tá? Porque nós vamos falar de um processo coração e mente. Então, nós temos até aqui uma folhinha para seguir um script, porque ele é bem complexo mesmo. Geralmente a gente fala da cabeça das aulas que a gente dá, mas hoje, hoje tem até colinha aqui. Hoje a gente até colocou aqui, porque como é um assunto, né, que a gente tem que avançar bastante, então a gente escreveu aqui algumas coisas. Então, primeiro, os sentimentos é uma interpretação da realidade, ou seja, são as marcas que você escolheu trazer do seu passado. Nossa, mas eu estou sentindo agora, como é que tem a ver com o meu passado? Exatamente isso. São as marcas que você decidiu trazer do seu passado. Por exemplo, quando a gente tem um sentimento, vamos pensar assim, vamos supor, se você é uma pessoa que depende de elogios, que você foge de críticas, que gosta de ser notado, de aparecer, ou você se sente muito contrariado quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, provavelmente, eu não vou falar 100%, porque eu sei que tem gente que vai aí ficar meio preocupado, mas com certeza você precisa ressignificar o seu passado. Como assim? Sabe aquela situação quando de repente você foi criança lá na escola, e aí você queria alguma coisa e a professora te disse não, ou uma situação que te trouxe um sentimento ruim? Você trouxe essa bagagem para a vida adulta. E isso te gera um sentimento
inconsciente. E aí o que acontece? Sentimento inconsciente é algo que está guardado lá dentro da sua mente e que você precisa trabalhar. Por quê? Porque todas as vezes que acontecer alguma situação que a sua mente entender que tem a ver com o seu passado, ela vai te trazer o quê? Uma emoção. Então, sentimento é uma interpretação da realidade. Então, por exemplo, eu agora me senti excluída por alguma situação. A exclusão é a emoção que eu estou sentindo. Mas eu preciso parar, respirar e trazer uma realidade do que isso, por que isso está acontecendo. Então, tem algumas perguntas que a gente vai ensinar vocês para vocês interpretarem sentimento e emoção. Quando a gente vai falar de emoção, a emoção o que é? São a devolutiva daquela energia que está dentro de mim, me trazendo para a realidade. É bem complexo, gente. Eu falei que hoje o negócio aqui é complexo. A gente está até com cola, porque hoje o negócio é complexo. Então, assim, quando o seu passado não é ressignificado, ele sempre vai voltar para você. Lá dentro, naquele inconsciente, a gente brinca assim, que a gente repete padrão, que a gente traz uma situação e a gente às vezes não consegue entender por que é aquilo, por que nós estamos sentindo isso. Então, assim, o que é importante para nós, para que a gente consiga lidar com as nossas emoções? A gente precisa estar num estado de presença. A gente precisa viver o agora. Então, no começo da live, a Kemi escreveu, né? Estou ansiosa pro tema de hoje. Legal. Mas, o que é ansiedade? É o excesso de futuro. Então, para que eu não sinta essa ansiedade, eu preciso estar vivendo o meu momento presente. É por isso que tantas pessoas vivem uma loucura dessa ansiedade, porque ela está sempre preocupada lá na frente. E aí isso vai gerando esta emoção. Só que aquela situação lá da frente, com certeza que ela está sentindo agora, tal da ansiedade, tem a ver com a ressignificação que ela não fez do passado dela. Então, assim, a gente precisa resolver o passado e o nosso futuro, porque a gente não chegou lá. Como? Vivendo o nosso agora. Então, se eu conseguir viver o meu agora, olhando o meu passado como algo que eu coloquei numa biblioteca, eu ensino muito nas minhas mentorias e muito nas terapias das pessoas que eu atendo, que ela precisa tratar o passado dela como uma biblioteca. Eu não sei quantos aqui é da época de ir à biblioteca. Quem aí, quando era de escola, da época de escola, ia na biblioteca? Escreve aí pra gente. Quem não pegou a benção da internet? Quem é da época da massa, né, de ir lá e pegar um livro emprestado, ou então ter que ir lá ficar copiando. Quem é dessa época? Escreve aí para mim. Olha lá, Érica, eu. Pois é. A Luciana, eu. A Andréia, eu. Que bom, gente. Nós somos todo mundo da mesma idade. Quem aqui pagou multa na biblioteca porque devolveu o livro atrasado? Exato. Olha o Jefferson, eu várias vezes, velhinho, hein? Então é isso, gente. Então, o que nós íamos? A Vivi também, olha lá, eu usava a Barça e copiava a mão. Eu também, Érica. Tudo dinossauro, a Andréia falou. Exato, nós íamos até a biblioteca para fazer o quê? Para buscar informação de um assunto específico que o nosso professor ou a nossa professora havia pedido. Na minha época, não se podia levar o livro para casa. A gente tinha que copiar o livro à mão, na folha de papel ao maço. Xerocar nem pensar. Xerocar nem pensar. Ó, o Jefferson falou, eu usava conhecer. Verdade, meu. Conhecer é... Ó, Jefferson, conhecer era a enciclopédia dos pobres, porque a Barça era dos ricos. Eu tinha conhecer, tá? Ó, a Luciana colocou, até trabalho de educação física era no papel. Verdade, papel ao maço, exatamente. Ainda existe papel ao maço? Existe, claro que existe. Opa. E aí, então nós íamos até a biblioteca, pegava aquele livro,
daquele assunto, copiava o que a gente precisava e a gente fazia o que com o livro? Devolvia. Colocava na prateleira que a gente pegou ou entregava para a funcionária da biblioteca. Com o nosso passado, a gente precisa fazer exatamente isso. Muitas vezes a gente tem que voltar lá, olhar para ele, copiar o que precisa copiar, ressignificar, recontar essa história, porque eu costumo dizer o seguinte, nós crescemos. Às vezes foi algo que aconteceu no seu passado que você era criança. A Maristela está rindo. Então, assim, às vezes é algo que aconteceu com você quando você era criança. Você não precisa carregar isso agora. Porém, contudo, entretanto, muitas vezes é importante que você vá na biblioteca, peça para a funcionária trazer aquele livro da história, você vai ler aquela história, vai pegar a informação só que você precisa, fechar aquela história e pôr de volta lá. A questão é que nós vivemos. Lembra que eu falei que o sentimento, a interpretação da realidade é quando eu transformo a situação que eu estou vivendo numa situação, né, que me traz uma certa emoção. Então, se eu fico toda hora tendo que ir na biblioteca, a Érica colocou, devolver o passado no lugar dele. Exato, Érica. Se toda hora eu preciso ir na biblioteca, buscar aquele livro da minha história, da minha vida, que me machucou, que me trouxe uma marca, que emoção eu vou trazer para hoje? Vocês sabiam que muitas pessoas, inclusive casais que nós atendemos aqui, não é raro nós pegarmos, começarmos a fazer mentoria com casais, onde um dos dois ou os dois tem dificuldade de se perdoar e de se conectar com Deus por conta do passado, eles ficam toda vez revivendo o passado, revivendo, remoendo, abrindo gavetas que já eram para ter sido fechadas definitivamente. E essa vivência extremada, né, do passado trava as pessoas no presente. Então é aquela pessoa, geralmente é aquela pessoa que vive assim, quando eu tinha 20 anos, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu estudava em tal lugar, eu era feliz, eu viajava com meu pai, com a minha mãe. Então se você conversa com uma pessoa que sempre volta no passado para contar as histórias felizes do passado e não fala do presente, essa pessoa ela não significou corretamente o passado. Ela está usando a biblioteca dela de uma forma ruim. Ela resolveu marcar de uma forma dolorosa os acontecimentos do passado, certo? Pablo, quer dizer então que é fácil marcar os acontecimentos do passado? Não, não é fácil. Se eu perguntar aqui, todos vocês têm pelo menos uma meia dúzia de episódios meio traumáticos lá da infância. Papai, mamãe que não nos trataram bem, tios, parentes, Professor, amiguinho professores, de escola. talvez alguns de vocês passaram necessidade na infância, talvez foram despejados, né? E quando o pai passou por desemprego e aí a família teve que se mudar várias vezes, e aí você traz para a vida adulta esse acontecimento de uma forma negativa, e aí hoje a pessoa ela é extremamente travada hoje para dar passos de empreendedorismo, de tirar o seu sonho do papel, porque ela tem tanto medo de acontecer o que aconteceu na infância, que ela trava no presente. Aí ela vira o quê? Uma eterna procrastinadora. Vocês entendem que as marcas do passado colocam sentimentos bons e ruins na nossa vida? É justamente isso. Agora, o que isso tem a ver com as emoções que a gente sente hoje? Se as suas emoções estão ruins, é porque você fez má interpretação do seu passado. Que interessante. Eu estava lendo um livro chamado Mindset da Prosperidade. E lá dizia que, contando a história de uma pessoa, que ela ia ter uma festa e essa menina, essa moça, foi convidada por um rapaz para ir à festa com ele. Na festa que você tinha que convidar. E aí, essa pessoa, a Andrea tá falando que travou aí. Pessoal, travou? Responde pra gente. Tá tudo bem aí? Terra chamando Marte? Pessoal, travou? Escreve pra gente aí. Deixa eles falarem. Peraí. Travou aí, gente? Alguém deu um sinal de vida. Ah, está ok. Está ok, então vamos embora.
Então tá bom. Coloca um bombril no celular aí, André. Essa foi das antigas. Vai, continua. Ó, a Luciana colocou, o primeiro passo é decidir se cuidar. Exato. Bom, tá dizendo que tá normal, nós vamos seguir aqui. Qualquer coisa vocês falam que tá travado ou tá legal, tá bom? Então vamos voltar. Se as suas emoções estão ruins, é porque você fez má interpretação do seu passado. Tô copiando aqui, tô colando, tá, gente? Boa noite. Então, assim, e aí eu tava lendo esse livro, o Mindset da Prosperidade, onde ele fala muito de capturar, converter e canalizar. Então, capturar, o que que é? É como se eu jogo uma caneta para você e você cata essa caneta. Captou. Captei. Converter é eu pegar essa caneta e ver tudo que está em volta, tudo que acontece com essa caneta e converter essa caneta, transformar ela internamente em mim. E a última coisa é eu canalizar, ou seja, eu pego essa caneta e eu jogo de volta para alguém, porque aquilo não me pertence, não é meu. Ou transforma numa coisa boa, começa a escrever com ela. Exatamente. Então, ou seja, nós precisamos aprender a perceber, a transformar e a canalizar, ou seja, levar para outro patamar aquilo que a gente sente. Então, isso acontece muito no mundo corporativo, isso acontece muito entre nós casais. Muitas vezes você não está legal naquele dia, você está, sei lá, aconteceu algum problema e você acabou chegando em casa, não estava muito bem. E aí o que acontece? A sua energia, gente, aquela coisa, você está meio desanimado, você está cabisbaixo, está cansado, não era o momento. E aí vem um filho e fala um negócio, e aí você, despejou tudo aquilo na criança, ou no filho, ou na esposa, ou no seu cônjuge, enfim, até no pet, tadinho. Então, ou seja, aconteceu alguma coisa com você lá no seu trabalho, alguma emoção ruim que você que você captou, você não conseguiu converter essa emoção ruim, e aí o que você fez? Você canalizou ela, só que você não canalizou em você. Você canalizou em você e ainda devolveu dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então isso é muito, muito importante que você comece a observar como que tá as suas emoções naquele dia. Pode falar. Deixa eu contar uma história rápida para vocês que não está no script aqui, mas tem total a ver com o nosso tema sentimento versus emoções. Alguns anos atrás eu trabalhava numa empresa e aconteceu uma situação bem chata lá, onde eu levei a culpa de várias coisas que aconteceram, mas eu não tinha essa culpa, né? Eu fazia parte da equipe. E eu recebi algumas ofensas, assim, alguns adjetivos, eu escutei algumas frases que me doeram muito, sabe? E isso foi antes de 2017, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, inteligência emocional, né? Eu e a Flávia. Isso aconteceu faz tempo já, foi 2007, para ser bem sincero, bem exato. E aquilo marcou a mim, pessoal, eu fiquei muito magoado. Imagina, você trabalha e uma pessoa vem denigrir, te rebaixar na sua função, falar que você não é capaz. E aquilo me marcou de uma forma muito dolorida. Anos depois, eu nem trabalhava mais lá naquela empresa, eu resolvi mudar aquele sentimento. Eu resolvi transformar aquilo numa energia positiva. De que forma? Primeiro que eu tive que perdoar as pessoas. Segundo que eu tive que provar para mim mesmo, lá no meu novo emprego, que eu não era aquilo que eles disseram. Eu saí da empresa não foi por conta disso, foi por conta de outros motivos, tá? A logística estava muito difícil, eu trabalhando fora de São Paulo, a Flávia com a Sofia pequenininha morando aqui, a vida estava muito bagunçada, muito atribulada, e eu resolvi sair. Mas aí eu resolvi captar, eu captei ruim. Anos depois, eu fiquei sofrendo com aquilo doendo dentro de mim, sabe? Parecia que vira uma erva daninha dentro de você, o rancor vai crescendo. Eu lembro que eu chegava até vontade de me vingar das pessoas que fizeram aquilo comigo. Mas depois eu resolvi converter. Converti essa energia e usei para o bem. Então eu converti aquilo numa energia para provar para mim mesmo que eu não era aquilo que eles me disseram. Eu não queria mais receber aquele presente. E o tempo passou e eu me tornei talvez um dos melhores especialistas na função que eu atuava na época, ao ponto de aquelas pessoas anos depois pedirem emprego para mim.
E hoje nós somos amigos. Muitos deles a gente conversa até hoje, não tenho problema nenhum, sabe? Se tem uma coisa que eu sou bom é em perdoar. Eu perdoo muito rápido. Então, um sentimento ruim eu transformei numa coisa boa no presente, mas demorei anos. E isso pode causar sintomas, pode causar doenças, pode causar vários traumas em nós, né? Então, a inteligência emocional está aonde, pessoal? Em você saber detectar quais são os sentimentos do passado que está doendo no presente, não é? E sentimentos são as marcas que você escolheu trazer do passado. Já as emoções são os resultados gerados no tempo presente. E aí, assim, quando você recebe uma informação, como a gente falou, né, de captar e tudo mais, faça algumas perguntas para você. Eu vou falar as que eu escrevi aqui. Quem quiser responder pode digitar. Então, por exemplo, eu cheguei aqui em casa e me sentindo triste por uma situação que aconteceu. Pergunte para você: o que eu estou sentindo? Para e respira. Gente, gerir sentimento e gerir emoções exige dedicação e estar no agora. Existe um trabalho que as pessoas fazem chamado mindfulness. Mindfulness é estar no momento presente, é estar vivendo o agora. Então, se você está no seu trabalho, se você está no meio de uma discussão com seu esposo, brigando com seus filhos, numa situação complicada, pare e pergunta: o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, muita raiva. Muito bem. Por que você está sentindo isso? Ah, eu estou sentindo isso porque isso, atenção plena, isso, mindfulness. Eu estou sentindo isso porque eu vivi uma situação X ali, tal, no meu trabalho. Muito bem. Esse sentimento é comum em você? Você sempre fica irado? Você sempre tem raiva? Sim? Não? De vez em quando? Às vezes. Como? Às vezes. Você tem que responder para você. E quando foi a primeira vez que você consegue trazer à sua mente consciente que você sentiu isso? Pode voltar nessa pergunta, porque você vai achar uma resposta lá no seu passado. Eu tenho certeza disso. E aí, foi ela, essa situação, ou foi ela quem te criou isso? Foi essa situação do passado que te criou? Então é hora de você olhar para aquela biblioteca, pegar aquele livro, olhar para aquela situação e falar assim: eu não preciso mais viver isso. Eu tinha 10 anos de idade. Hoje, no meu caso, eu tenho 48. São 38 anos depois, por que eu estou carregando isso? E o que vem acontecer, entrando aqui, né, no tema que a gente sempre fala, sentimento versus emoções na vida conjugal, no casamento. Nós, muitas vezes, dentro da nossa relação marido e esposa, a gente vive impulsos. E impulso é um sentimento mal interpretado. Claro que não é tão fácil você ter que responder essas 5 perguntas que eu falei em 5 segundos. Mas isso é treino. Isso é treino. Você precisa começar a treinar as suas emoções, as perguntas que você faz para você mesmo. Isso chama-se autoconhecimento, inteligência emocional, que tanto as pessoas falam. Daniel Goleman, ele falava que seja rápido nas suas emoções. Daniel Goleman tem essa frase: seja rápido nas suas emoções. Por quê? Por que seja rápido? Porque em fração de segundos você precisa fazer essas perguntas. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Esse sentimento é comum em mim? Se ele é comum, quando eu percebi que ele começou? 5 segundos você para e fala: puxa vida, tal coisa. Aqui está um segredo, pessoal, importantíssimo. Eu uso isso quase todos os dias. Toda vez que alguém falar alguma coisa que você não goste, que te incomoda, não deixa o negócio interiorizar. Não deixa. Já pergunta assim: essa pessoa tem razão no que ela está falando? O problema é com ela ou o problema é comigo? Será que eu realmente errei ao ponto dela falar nesse ponto comigo? Ou ela está exagerando? Você sempre faça essa pergunta, porque aí você vai significar na hora, de forma correta,
aquele pequeno atrito que você está tendo com a pessoa, tá? Eu uso muito, e isso funciona inclusive para casais. Quando começam os atritos, por exemplo, quando a sua esposa vem falar com você, ou quando seu esposo vem te chamar a atenção, você faz essa pergunta: realmente ele tem razão em falar dessa forma comigo? Será que ele está exagerando? Às vezes ele tem razão, às vezes você errou. E você tem que baixar a cabeça, pedir desculpa e já ressignificar ali, na hora. Não deixar a coisa criar raiz dentro de você. Mas às vezes, isso acontece muitas vezes, a pessoa está exagerando, porque ela está com um problema e ela acaba estourando em você. E aí você acaba recebendo presentes malditos e interiorizando, sendo que isso não é para ser seu, tá? Eu uso muito isso. Principalmente quando pessoas sem noção acaba falando coisas que te magoam, que te entristecem. Eu olho para a pessoa assim, dou aquele sorriso assim, ó, entendi, tá ok. Aí dentro de mim fala assim, meu, ela tá louca, o que ela tá falando? Ela tá exagerando, ela tá distorcendo, ela tá omitindo, ela não sabe o outro lado da moeda e tá falando isso para mim, em qual sentido? Não, eu não aceito esse presente, eu não sou isso. E vida que segue, o problema tá com ela, o problema não tá comigo. Às vezes o problema tá comigo. Às vezes eu falo, não, realmente eu errei, tá na hora de eu baixar a cabeça e continuar, né? E assim, o ápice de você equilibrar sentimento e emoção, que a gente chama de inteligência emocional, é quando você pega a sua mente e o seu coração e eles não brigam, eles se Exato, ajudam, exato. eles se completam. E aí você consegue o quê? Ter inteligência emocional para tomar as suas decisões. E o segredo que a gente sempre conversa e passa para os casais nas mentorias é para você não se machucar, você precisa identificar rápido as suas emoções. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Da onde está vindo isso? Por que eu estou respondendo assim para o meu esposo? Vou dar um exemplo aqui para as mulheres. Durante anos eu tive uma série bem forte, uma questão bem forte com TPM, assim. Mas eu não conseguia identificar que era, a não ser que eu olhasse lá. Não tinha aplicativo na época, né? E fazer as continhas lá para saber se eu estava naquele meu período XYZ menstrual. Aí eu comecei a treinar isso, porque a gente tem o ciclo, mais ou menos, e nós mulheres vivemos uma ciclicidade muito grande. A gente tem pré-ovulação, ovulação, menstruação, pós-menstruação, e cada ciclo desse nos traz um sentimento e uma emoção diferente. E aí eu comecei, e assim, às vezes a minha casa ficava meio conturbada, assim, né? Eu chegava meio brava do trabalho. Sei bem como é. Eu já vinha com o peso do trabalho, de toda coisa que tinha acontecido. Eu trabalhava com vendas, então era bem pesado, metas e tudo mais. Estava no meu processo de TPM, né? Ali, quase para menstruar. E eu chegava na minha casa como um furacão. Como um furacão. Até que eu fui aprender sobre inteligência emocional, estudar e comecei a identificar. Hoje, quando eu começo a ver que eu estou um pouco mais, eu estou esquisita, eu já penso logo, vou olhar meu aplicativo, vou ver se eu não estou na TPM. E é batata. E aí você fala assim, Flávia, mas o que isso tem a ver com o seu passado? Então, quando eu olho para a minha situação lá do meu passado, quantas vezes eu precisei me desdobrar, fazer coisas, me expor a situações, estando numa situação como essa. Eu, por exemplo, na época da minha adolescência, que eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu tinha uma questão de fluxo muito intenso, tinha que tomar remédio, tinha muita cólica. Então, toda vez que eu estou vivendo esse processo, né, menstrual, me remete o quê? Aquela situação que eu vivia lá. Hoje não mais. Mas naquela época, assim, ai, tudo de novo, vou viver, vai ter dor, e a gente vai vivendo isso. Então, gente, a gente precisa aprender a identificar, a controlar as nossas emoções, para que a gente comece o quê? A tomar decisões mais racionais. O Pablo, quando ele faz a parte de coach financeiro com as pessoas, a primeira coisa que ele faz é a pessoa fazer uma planilha para ela ver o tamanho do buraco que ela tem ali de dívida. Quando ela faz aquela planilha, é unânime. As pessoas ficam muito deprimidas. Meu Deus, eu não sabia que eu estava assim. Eu não sabia que a situação era essa. Meu Deus, eu não imaginava que eu estava vivendo isso. Porque a pessoa nunca tomou uma decisão racional. Ela assim, eu tenho, mas eu vou pedalando. Não, melhor, tem gente que fala assim, eu prefiro nem ver para não me estressar.
Então, a Vivi falou planilha da morte. Fala com o seu coach. Então, ou seja, Planilha da é da vitória. vitória, Vivi. Então, assim, e aí o que acontece? Aquilo te gera o quê? Um sentimento e uma emoção. Aí quando a gente vai buscar lá no passado, muita gente gasta porque pensa na sua infância, que foi de escassez, que teve uma situação difícil, que teve um problema, enfim. Fala um negócio rapidinho. Você parou no enfim, tá? Ah, eu esqueço, Não perde a gente. linha do pensamento. É que Eu eu preciso abrir esqueço. um parênteses aqui. Você sabia que se você tem impulsividade por compras, é um sentimento que foi marcado lá atrás em você? Todas as compras emocionais que um casal faz, todas as compras que um casal faz, na verdade, você não está comprando aquele bem. Você não está comprando um iPhone, um relógio, uma caneta. Você está comprando uma emoção. O problema é quando essa emoção veio de um gatilho de um sentimento ruim, né? É a vida em análise disso. O famoso eu mereço, falta, né? Exatamente. Todo excesso esconde uma falta. Quem é terapeuta sabe que esse aqui é um jargão muito popular. Então, se você tem compulsividade por comprar, vou usar o meu exemplo aqui, né? Homens. Se você tem compulsividade por comprar camisa, calça, tênis, o cara tem 30 pares de tênis, Carro, carro, peça de troca carro. de carro todo ano, moto tem que trocar a cada 6 meses. Cuidado, esse excesso esconde alguma falta de um sentimento que foi colocado lá atrás. Então, pessoal, ou seja, as emoções que você sente hoje, se elas são boas, é porque foram plantados sentimentos bons lá atrás. Tá certo? Eu até anotei aqui, ó. Sentimentos são as marcas que você escolheu fazer no passado. Quando alguém marcou isso em você, você pegou, seu cérebro foi bater uma foto, tinha um cheiro, uma cor, era de noite e de dia, tinha uma pessoa, ela falou aquilo, bateu uma foto, você amarrou um sentimento naquilo e guardou no seu arquivo morto. Só que quando o gatilho é acionado, você sente isso de novo no presente. Só que nem sempre o sentimento é ruim. O sentimento é bom, né? Já as emoções são os resultados gerados no tempo presente. Quando você aprende a dar um porquê correto no seu sentimento, que vai alterar nas suas emoções no tempo presente, isso se chama inteligência emocional. O pessoal fala inteligência emocional, significar, crenças, né? A gente nós somos master em PNL, a gente usa muita técnica de programação neurolinguística nas mentorias. Tem casais que chegam tão travados que a gente tem que usar até técnicas de hipnose clínica para dar um reset na pessoa, né? Mas resumindo, falando bem em papo reto para vocês, você vai ser inteligente emocional se você aprender a viver o agora. Para você aprender a viver o agora, você tem que aprender a dar um porquê ok, um porquê bom dos seus sentimentos lá atrás. E se você viveu agora, se você viveu agora de uma forma boa, você está plantando sementes para o seu futuro também ser bom. Quem participou de algumas lives para trás, e também tem post nosso sobre isso, eu falo o seguinte: o que você está vivendo hoje, de bom e de ruim, foi plantado na média do brasileiro, né, há 18 meses atrás. Então, se a sua vida está boa hoje, parabéns. A semente que você plantou 18 meses atrás, ela germinou e deu bons frutos. Agora, se a sua vida está ruim, volta lá 18 meses atrás que você vai dar razão pra gente. A semente não foi boa. Ou ela foi plantada num solo ruim. E aí deu frutos capenguinhas, né? Frutos fracos, né? Agora, fechando parênteses, você continua. Agora imagina que eu vou conseguir voltar. Eu sou assim, eu sou dessas. Hoje de manhã eu estava assistindo a live do nosso médico, que inclusive vai estar com a gente lá na imersão. Eu fiz algumas anotações. A Luciana colocou: é possível ser inteligente todo dia? No começo, Sim, não. Mas a Luciana. médio prazo, sim. Sim. Por quê? Porque a inteligência emocional ela é treinável. E a gente só vai ter inteligência emocional quanto mais expostos a gente tiver à situação que nos traz desconforto. Só como sofrer pressão. É isso. A gente não faz musculação, não fica com o corpo legal. A mesma coisa é a emoção. Você tem que ter musculatura emocional. E para ter musculatura emocional, a gente tem que ser pressionado, tem que cair na fornalha. Só que a gente tem que saber passar no teste, né? O Dr. Daniel, ele falou uma coisa hoje de manhã muito interessante. Ele disse que a ansiedade que você sente hoje vai te trazer doenças anos depois. Exatamente. E aí ele falou o seguinte: se você está doente hoje, se o seu corpo está doente hoje com alguma doença mais grave e tudo mais, pode olhar que há 2, 3 anos atrás você começou a trazer emoções
que te trouxeram até aqui. Ele, inclusive, fala que, por exemplo, o câncer de mama e de próstata já está comprovado que ele vem 100% das questões emocionais que a gente tem. Então, assim, a gente precisa cuidar do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente come e do que a gente sente. O segredo para você não se machucar, pessoal, para a gente poder já partir para os finalmente, a gente tem um recado importante para vocês, então fica aqui que a gente tem um negócio bem legal para vocês. O segredo para você não se machucar é saber significar rapidamente os seus sentimentos. Aconteceu o fato? Rapidamente, não guarda, não fica remoendo aquilo para outro dia. Já dá um porquê, ok? Sempre para você preservar a sua essência, tá? Se alguém te xingou, se alguém te ofendeu, não, já trata na hora. Já levanta, vai no banheiro, fecha o olho, respira e fala assim: não, eu não recebo esse presente. Isso não me explica, isso não sou eu. Isso que essa pessoa está dizendo sobre mim não reflete a realidade. Então eu não recebo esse presente. Respira e volta sorrindo numa boa, tá? Isso vai te preservar muitas emoções ruins no futuro, ok? Inteligência emocional é isso. É você saber dar um porquê bom dos seus sentimentos que vai traduzir nas emoções saudáveis no presente, que já vai ser a sua semente do futuro. Quando você aprende a cuidar dos seus passados, viver o agora de uma forma boa, com certeza o seu futuro vai ser um futuro promissor de inteligência emocional. Por exemplo, a Kelly Silva aqui escreveu: emoções ruins que são reprimidas se transformam em doenças físicas, a chamada doenças psicossomáticas. Perfeito. Eu não sou médico, tá? Mas o meu médico, que é o Daniel Bratan, que inclusive ele vai estar na nossa imersão, eu vou falar isso já para vocês, ele fala que 90% dos casos de câncer, 90, já tem estudos nos Estados Unidos comprovando isso, estudando milhares e milhares de pacientes. 90% dos cânceres são gatilhos emocionais que vêm lá de trás. São sentimentos ruins que geraram emoções ruins que estouraram em câncer no momento presente. Somente 10% é genético. Vieram dos nossos pais. Incrível isso, né? E eu falei para ele: mas Daniel, tudo isso mesmo? Eu falei: é verdade. Eles analisaram, se não me engano, foram 5.000 pacientes com câncer e 5.000 pacientes que trabalhavam a inteligência emocional. E essa probabilidade se confirmou. Somente 10% realmente vem da genética. Caso seu pai, sua mãe tenha algum probleminha, né, vai passar para você. 90% é gatilho que você mesmo se permite acionar, tá? E eu quero agora levar essa conversa. A gente falou da emoção, do que a gente sente, falou do físico, e agora eu não poderia deixar de falar do espiritual. O mais importante. Que é o mais importante. A Bíblia diz em Gálatas que nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Eu tô aqui, gente, porque eu tô lendo aqui no computador, tá? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você conseguir começar a estar no presente, estar no agora, fazer perguntas inteligentes para nós, não guardar isso no coração. Lembra que a mente e o coração, elas não podem brigar, elas precisam andar juntas para que a gente consiga ter uma vida mais leve? Então, se você conseguir trabalhar essas emoções, fazendo perguntas inteligentes, como: o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? O que me fez sentir isso? Quem me fez isso? Quando foi que disseram? Quando foi que eu senti isso? Quando foi que São disseram isso? perguntas, né? Que isso é a base da PNL, da Programação Neurolinguística. Você vai começar a ter respostas. E aí, respondendo para a Luciana, você vai aprendendo a ter essa inteligência no dia a dia. Fácil? Não é, gente. Se fosse fácil, a gente não precisava estar aqui falando sobre o tema. E a gente também cai nisso. A gente muitas vezes tem que... Calma, volta, Flávia, você sabe o que fazer. Então, assim, quando a gente olha para a Bíblia e que entende que é um fruto do Espírito, que é amor. Quem sente amor não sente raiva. Verdade.
Semana passada, a nossa live foi sobre os 4 amores. Lembra? O amor ágape, o eros, o storge, o filia. Então, o que acontece? Se nós queremos ser imitadores de Cristo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, a gente precisa buscar esse fruto do Espírito. E aí, em 1 Pedro 5, 7, ele fala assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, muitas vezes, gente, nós não vamos conseguir pelas nossas forças resolver essas emoções, esses sentimentos do passado negativo que nos traz uma emoção hoje no agora. Então, é necessário a gente ir para o nosso cantinho, pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dá essa paz. Senhor, me traz discernimento. Eu acho que de todas as bênçãos que a gente pode receber do Senhor, eu acho que sabedoria e discernimento é algo que vai resolver muito problema na nossa vida. Então, se você está hoje passando por uma dificuldade no seu relacionamento matrimonial, você vai precisar de discernimento para tomar algumas decisões. Se você está tendo dificuldade na criação dos seus filhos, com os seus filhos, você vai ter que ter discernimento e sabedoria para tomar as ações corretas. Se você está passando por dificuldade no seu trabalho, no mundo corporativo, que hoje faz tempo, né? Que está muito hostil, a gente está sempre ali em cima de um querendo tomar o lugar do outro, e críticas, e um processo complexo, você vai precisar o quê? De discernimento e sabedoria. E buscar isso para que você consiga trazer harmonia para você mesmo. Porque pensa o seguinte, se você não criar inteligência emocional, o único prejudicado é você. Ah, mas a minha família vai ser prejudicada. Ela vai, mas o maior problema, a maior situação vai ser dentro de você. Isso vai te trazer estresse, vai te trazer doença, vai aumentar o seu cortisol. Nós não somos médicos, mas a gente estuda bastante. A sua dopamina vai faltar. Você não vai ter ocitocina, que é o hormônio do amor. E aí tudo isso vai ficando complexo na sua vida. Então é necessário que você aprenda a olhar para você e dar nome a esse sentimento e emoção. A você parar e fazer perguntas inteligentes. Vou repetir de novo. O que eu estou sentindo? Dá nome. É raiva, ódio, inveja, rancor. É o quê? É preguiça, é inveja. O que é? Geralmente são sentimentos ruins, porque se você está feliz, você não precisa fazer essa pergunta, né? Mas mesmo assim, outro dia eu encontrei uma pessoa, ela falou para mim assim, eu estou tão feliz, mas eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. Aí eu perguntei para ela, qual o motivo de tanta felicidade? Aí ela, eu não sei. E começou a comer. E começou a comer. Aí eu, uma boa psicanalista, né? Comecei a analisar e fui conversando com ela. Ela tinha conseguido alinhar umas coisas na vida dela e ela estava feliz. Só que o que aconteceu? Mesmo diante da felicidade, que é boa, que é positiva, que o corpo gosta, que diminui o cortisol, que é o nível do estresse, ela estava o quê? Canalizando essa felicidade aonde? Na comida. Ali na minha frente, comendo uma série de coisas, um monte de coisa. Então, ou seja, nós precisamos dar nomes. Nome e sobrenome. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Hoje, se vocês pudessem escrever aqui para nós, qual dos pilares precisa mais atenção na sua vida? Físico, cuidar da sua saúde, seu emocional, que é o que nós falamos hoje, sentimentos que geram emoções, ou seu espiritual, que é a sua conexão com o divino, sua conexão com o que está acima de nós, né? Na nossa espiritualidade, sua conexão com Deus. Qual dos 3 pilares hoje precisa mais atenção? Escreve aqui para nós. Tem gente, por exemplo, que por conta do emocional ruim, começa a maltratar o corpo, começa a comer compulsivamente, né? Por conta da ansiedade. Tem gente que por falta de espiritualidade começa a também ter doenças. Tem gente que
é procrastinador profissional. Isso é por conta de um sentimento lá de trás. Por exemplo, físico, a vida em análise espiritual, Previato Valéria físico. O que mais? Qual dos três pilares está doendo mais e vocês tentam sistematicamente resolver e parece que é um círculo vicioso, melhora um pouquinho por um tempo, depois cai novamente, aquela eterna gangorra e você nunca consegue ter uma estabilidade. É sempre assim, ó, montanhas e vales. Qual físico que tem mais montanhas e vales aí em vocês? Aqui o físico e o espiritual tá ganhando Tá aqui. ganhando, tá ganhando. Pessoal aqui é diferenciado. Geralmente o pessoal responde emocional, né, É amor? emocional, é. É. Emocional e espiritual é o que mais pega, geralmente. E o que eu quero falar para vocês é o Falar seguinte. físico e espiritual. O Adriano. Adriano Adriano. ou Adriano? Seja bem-vindo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ó. Este sou eu, oscilando sempre. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quem nos conhece aqui de perto, alguns de vocês já conhecem a gente há muitos anos, outros são seguidores novos. Tá? Só para dar uma breve resumida. Nós somos casados há 21 anos, nós temos a Sofia, de 18 anos, que está na faculdade, graças a Deus, já é uma mulher formada, está indo para a vida. E faz 15 anos que eu e a Flávia nós tratamos de famílias, tratamos de casais. Por que que nós fazemos isso, pessoal? Porque quando nós tínhamos 4 anos e meio de casados, nós quase nos divorciamos. Adriano, eu sou importado. Sou importado. É o Adriano da Vivi. Ah! Esses nomes, como é que é? Codinome, né? É. O arroba da pessoa não dá pra... Então, nós quase nos divorciamos com 4 anos e meio. E nós somos tratados. Lá atrás chamava-se discipulado, hoje chama-se mentoria. E se nós estamos aqui hoje é porque um outro casal tratou da gente lá atrás, me ensinou a ser o homem da casa, ensinou a Flávia a ser a mulher da casa, ensinou os papéis corretos, ensinou, pega água para mim, ensinou o que acontece na família quando os papéis são invertidos. Por exemplo, quando a gente chama de mulher viril e homem banana, quando os papéis estão invertidos, tá? Que tipo de homem uma mulher mandona, uma mulher viril vai procurar e que tipo de mulher um homem banana vai procurar? A gente aprendeu tudo isso e a gente passou por um processo. E isso fez com que nosso casamento fosse transformado, fosse ressignificado. Os sentimentos lá de trás, nós mudamos, nós perdoamos, ressignificamos e mudamos as emoções do presente. Que permitiu com que 15 anos depois nós estivéssemos aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Tá? Isso nos levou a uma jornada de autoconhecimento, diversas formações, não vou listar aqui, mas eu acho que talvez a mais importante que nós fizemos foi de programação neurolinguística, e a Flávia também fez psicanálise, dentre outras que nós fizemos, porque nós unimos todas essas ciências para poder tratar de pessoas. Nós eram casais muito espiritualizados que vinham se tratar com a gente, porque o casamento estava uma desgraça, e a gente via que as emoções estavam totalmente destruídas. Pessoas que frequentam a igreja tomando remédio de tarja preta. Ou pessoas que estavam com o emocional até ok, autoestima lá em cima, o corpo legal, super fitness, malhando, mas sente um vazio aqui dentro. Um vazio que nada preenche. Tenta com viagens, não preenche. Tenta com carros, não preenche. Joias, não preenche. Quanto mais dinheiro tem, mais corre mais atrás ganha, de dinheiro, mais quer. não preenche. E aí o que estava faltando? Espiritualidade. Ela se conectar com Deus e achar um propósito na sua vida. Pessoas que eram extremamente espiritualizadas estavam a ponto de ter um infarto, o corpo mal cuidado, diabetes, colesterol, problemas no intestino, reumatismo, etc, etc, etc. Então a gente percebeu que sempre que as pessoas têm problema que nos procuram para mentoria, um dos três ou dois dos três, já pegamos acho que em alguns casos que os três estavam destruídos, né? A pessoa estava quase ao ponto de cometer uma besteira contra a própria vida dela. E a gente percebeu que se a gente aprendesse um jeito de alimentar esse tripé, que nós chamamos de tripé da felicidade, não há mal que persista na sua vida. Não há mal. Se você aprender a se conectar com Deus de verdade, aprender a tratar suas emoções, se for o que nós conversamos hoje, e aprender a cuidar minimamente da sua saúde, não precisa virar um atleta de correr maratona. Você vai ter uma vida plena.
Se você, marido, faz isso, se sua esposa faz isso, é impossível o casamento também não ser vitorioso. Vocês terem momentos de qualidade, momentos de cumplicidade, momentos de amor, de intimidade. Vocês vão ter filhos, vocês vão ter um lar em paz. Parece que tudo vai se encaixar, né? Vai entrar no flow. A casa vai entrar num fluxo legal. Todo mundo que chegar da porta para dentro vai sentir que aqui é um porto seguro e não mais um local de guerra como é lá fora, tá? Para isso, pessoal, o que nós decidimos fazer? Alguns de vocês já sabem, mas a maioria que está aqui, que são seguidores novos, não sabe. Nós decidimos compartilhar o nosso conhecimento de uma forma escalada. Ao mesmo tempo, para vários casais que decidirem tornar as suas famílias em famílias modelos. Famílias modelos para as futuras gerações. A nossa frase de trabalho é o quê, amor? Famílias tratadas, gerações curadas. É justamente isso que nós temos como propósito de vida. Nós tratamos famílias para curar as gerações futuras. Nós tratamos vocês para que os seus filhos sejam vitoriosos e não tenham que carregar os mesmos fardos emocionais, espirituais e físicos que vocês carregam hoje. Entende? Para isso, pessoal, dia 9 e 10 de dezembro, a gente Novembro. 9 e 10 de novembro, a gente quer fazer um convite especial para você. Se você é casado, se você é casada, a gente vai ter a imersão Conectados. Serão 48 horas para destravar o que precisa ser resolvido na sua vida conjugal. É um programa para casais. Você tem que ir com sua esposa, você tem que ir com a sua esposa, onde em 2 dias nós vamos tratar temas ligados à saúde física, à saúde emocional e à saúde principalmente espiritual. Nós teremos médicos especialistas em longevidade de vida, tanto do homem quanto da mulher. Ele vai explicar para vocês o que acontece com o seu emocional e com o seu espiritual quando você começa a cuidar do seu corpo. Nós teremos empresários de sucesso que vai trazer na prática o que você precisa fazer para que os seus negócios deem certo. Aí as suas emoções ficam bem, seu físico fica bem, quando você coloca Deus no centro dos seus negócios. E o que acontece com o seu físico e com o seu espiritual quando você decide tratar as suas emoções? Perdoar o que precisa ser perdoado, liberar o que precisa ser liberado, bagagens que não fazem mais sentido você carregar até os dias de hoje. E o mais importante, que nós chamamos de a ciência da felicidade. Como fazer esses 3 pilares, ou essas 3 esferas, né, viverem em harmonia. E principalmente, quando você cair, como é que você levanta mais rápido? Como é que eu, Pablo, me comunico com a Flávia, respeitando os pilares dela, alimentando, cuidando dela, e vice-versa. É lá na Imersão Conectados que nós vamos ter essa jornada juntos, onde nós vamos entregar um mapa para vocês de 7 passos. Os 3 primeiros passos, que são os 3 primeiros pilares, nós vamos destravar em 48 horas. É a nossa promessa de entrega para vocês. Nós vamos entregar 15 anos de experiência e de ciência de tantos estudos em 48 horas. Então você tem que ir preparado para voltar de lá com a cabeça fervendo, com a sua vida mudada. Os outros 4 passos, você vai receber um mapa completo para você trilhar essa jornada com o seu cônjuge. Entende? E aí, quem aqui gostaria de ter esse tipo de experiência? Eu acho que todo casal, toda pessoa que é casada quer que o seu casamento dure décadas. Por exemplo, eu gosto de sempre citar os meus pais. Meus pais estão há 50 anos casados. E foi muito emocionante participar da cerimônia de bodas de ouro, de bodas de ouro deles, onde eles renovaram os votos de amor. E meu pai falou assim: meu amor, se eu pudesse voltar lá atrás, há 50 anos atrás, eu tomaria a mesma decisão e faria tudo de novo. Será que você teria condições de falar isso para o seu marido, para a sua esposa? É isso que nós queremos te ensinar, para que daqui a alguns anos você crie um legado para as futuras gerações. Isso é a Imersão Conectados, tá? Tem mais detalhes, mas eu não posso contar, senão eu vou dar spoiler do que nós estamos preparando para vocês. Se esse evento te interessa, se você está disposto a investir no seu relacionamento, investir no seu casamento, o que você vai fazer? Assim que acabar essa live, você vai na nossa bio, clica lá no link, vai abrir uma série de links. O primeiro link é o nosso grupo VIP. Lá você vai receber diretrizes e a melhor oferta, o menor preço possível para você estar lá com seu marido e com sua esposa, tá? É o preço de pré-lançamento, é um preço que não vai ficar por muito tempo, daqui a pouco o lote vai virar e as vagas são limitadas, ok? Se isso fez sentido para você, digita aqui, eu quero, digita gostei, dá um joinha,
Fala o que vocês acharam do tema de hoje. Imagina 48 horas comigo e com a Flávia e mais 90 casais interessados em transformar a sua família em família modelo, em tratar a família para curar futuras gerações. E é interessante porque tem gente que fala assim, não, acho que eu não vou não, porque eu vou mostrar para as pessoas. O Adriano falou, nós já estamos. Pois é, que bom, Adriano, que bom. Existem pessoas que falam assim, não, eu não vou, porque eu vou mostrar para as pessoas que o meu casamento está ruim. Eu falei onde vai ser o local? Vai ser em Alphaville, gente. E é interessante porque não é só para quem o casamento está ruim, é para todo mundo que tem uma família. Porque quando a gente começa a trabalhar, a gente faz cursos e cursos, MBA, faculdade, pós-graduação, em inglês, espanhol, italiano, infinitos, e né? fica horas e faz curso, e a empresa investe em curso, você passa horas, finais de semana, um monte de coisa. Aí você está com um problema em finanças, ou você quer aprender a investir, o que você faz? Curso. Eu vou aprender. Se as suas finanças estão ruins, se as suas finanças estão boas, você precisa aprender. Eu né? aposto aqui que quem tem curso superior aqui, é formado em faculdade, gastou algumas centenas de milhares de reais na sua formação, não gastou? Agora eu pergunto, quanto você gastou para ser uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe? Quanto você está dedicando do seu tempo para aprender na educação de filhos? Eu falo que não veio com bula, não veio com receita. Ser esposa, ser marido, ser filho. E a gente passa na vida com tantos momentos, né? Porque a gente é jovem, daqui a pouco também os nossos pais envelhecem. Como a gente lida com tudo isso? Muitas pessoas têm os pais que moram junto. Então, enfim, tem tanta coisa que acontece na nossa vida. Só que a gente, quando fala de família, todo mundo fala, família é a base de tudo. Família é importante. Eu amo a minha família. Então, você precisa investir nela. E muitas vezes, e eu estou fazendo uma mentoria chamada Experiência do Lar, e a gente não investe para sentar à mesa com o nosso cônjuge, os nossos filhos. A gente não investe em pegar um bom prato, aquela louça bonita, e colocar para que a gente coma nessa louça. A gente fica tomando água no copo de requeijão. Então a gente fala que ama a família, a gente fala que a família é a base, só que a gente não dedica. A menor parte a gente coloca para a família. A gente não dá tempo de qualidade para os nossos filhos, para o nosso cônjuge e para nós mesmos. Então, gente... beira quase uma loucura, porque se a família é a base de tudo, por que a gente não investe na família? A gente investe em curso, faculdade, formação, MBA, línguas, viagens, investimento para o futuro, mas para a família a gente não investe. Aí depois não sabe explicar por que o casamento está em crise, por que a paixão acabou, por que está se divorciando depois que os filhos adultos saem de casa. Saiu na Forbes agora, um mês atrás, uma reportagem chamada Divórcios Grisalhos, ou Divórcio Grisalho. Casais que depois que os filhos casaram e foram embora, eles descobriram que eles não são mais marido e mulher. São dois amigos ou dois conhecidos que se respeitam que dividem o mesmo teto, que não faz mais sentido estarem casados. Então, gente, aqui está o convite para vocês, tá? Muita gente comentando aqui, Vivi, eu em comida, eu vou, né? Algumas pessoas aqui já compraram. Ali falou, eu quero. A vida em análise. Cuidar da família é um grande investimento. Pois é. Querido ou querida Vida em Análise, depois chama a gente no direct que a gente conversa, tá? A gente pode trocar algumas ideias. Então, gente, para a gente encerrar hoje, tem alguma coisa para compartilhar aqui para fechar? A Flávia vai fazer o encerramento. Eu quero compartilhar um texto que eu gosto muito, que fala muito da questão de sentimento e emoção. Está em Romanos 12. Eu peguei numa linguagem chamada NVT, e a nova versão traduzida, né? Fala assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E aí, muito bom. Agora, olha a segunda parte. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ou seja, precisamos estar na contramão.
Se família não é importante, para nós aqui no Instituto Percurso da Vida é importante. A gente vai cuidar, a gente vai amar o nosso marido, a gente vai respeitar o nosso marido e ele vai nos amar, vai cuidar, vai proteger e vai prover, porque esse é o papel do homem numa relação. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vou repetir. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de quê? De pensar. Algumas traduções falam pela renovação da sua mente. Se aqui está falando para a gente renovar a nossa mente, é porque a gente precisa estar no momento presente, analisando os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que também a gente traga tranquilidade para dentro da nossa casa. Então, para a gente encerrar nossa live de hoje, eu quero muito que vocês comecem a observar. Eu quero que vocês escrevam para a gente no direct. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente vai responder vocês. Chama a gente, porque assim, é importante a gente saber o feedback de vocês, como está sendo, né? Colocar em prática o que a gente tem falado aqui. Então, assim, renove a mente de vocês. Una o coração e a mente para que eles não briguem, para que você realmente fique como se diz, fique em harmonia com você mesmo. Vida em Análise é o Alcides. Querido! Então, ou seja, então assim, a gente precisa olhar isso com muito carinho. A gente precisa avaliar os nossos sentimentos, olhar lá atrás. O que está acontecendo lá que está me trazendo uma emoção hoje? Exato. Então, gente, não vamos nos alongar mais. Eu também amo você, Alcides. Então, se você gostou, se fez sentido para você, se você quer participar com a gente na Imersão Conectados, você vai lá na nossa bio, você vai clicar no Percurso da Vida e você vai clicar, tem um link ali, logo abaixo do nosso textinho ali tem um link que você vai clicar, tem uma série de links, vai abrir como se fosse uma árvorezinha, você vai clicar no primeiro, chamado Grupo VIP. Lá dentro a gente vai dar as diretrizes, o que vai acontecer, o que nós vamos te entregar, qual vai ser a experiência e principalmente a melhor oferta para você poder estar lá. Nós vamos facilitar ao máximo o melhor custo-benefício para você e seu cônjuge estar lá conosco. Fechamos? E a pedidos a gente vai deixar essa live gravada. A da semana passada está gravada também, então você pode voltar lá e assistir, que é Os 4 Amores que Sustentam o Casamento. E você pode também compartilhar essa live com as pessoas que você gostaria que ouvisse sobre isso. Então, gente, só posso dizer muito obrigado por nos ouvir. Espero que tenha feito sentido para vocês, tenha feito diferença na vida de vocês. E conte com a gente aqui, tá bom? Um grande beijo a todos. E a gente se vê. Abre as musiquinhas. E tchau. A gente se vê. Boa noite. Terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui de novo. Descansem bem. Um beijo no coração de vocês. Compartilhe essa live. Quem não seguiu, a gente começa a seguir. A gente espera lá vocês no Grupo VIP. Boa noite. Até logo, gente. Tchau, tchau.